Noite. Boa noite. Live chega de dúvidas. Para você que estava assistindo, nós retornamos. A live deu uma travadinha. Nós estávamos falando sobre a análise da Jada Smith. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite. A live fechou, mas nós retornamos. Então, nós vamos falar de onde nós havíamos parado. Nós estávamos falando que a Jada Smith, ela não tem como ser gamine extravagante, nem gamine suave, nem gamine pura, ela não tem como ser gamine. Por quê? Porque ela não tem uma aparência jovial, ela não parece da família gamine, ela não é picante, espoleta, ela tem sim teatralidade, isso ela tem. Ela consegue segurar muitos elementos e isso é da teatralidade. É aquela colher ali de extra yang, aquelas mãos afiadas, aqueles pés também bastante afiados, pequenas pontas que ela tem no corpo, os afiamentos na definição do rosto que ela tem, mas notem que é um rosto muito feminino. Ela é muito mulher da família romântica. A gente vê ali, gente, ela tem um cabelo curto. Muitas vezes ela está careca e ela não parece um garoto. Ela não parece um menino sapeca ou um jovem bastante animado, como seria o caso de uma gamine extravagante. Não, a gente vê uma mulher. Sim. Uma mulher belíssima, uma mulher que se coloca um brinco, uma joia, um colar, uma choker com pedras preciosas, com muito brilho, ela automaticamente eleva a beleza dela. Sim. E quando ela usa roupas muito estruturadas, que são além do tamanho dela, ela realmente fica muito encolhida, ela perde totalmente a beleza dela, perde toda a altura, mas ela, incrível como ela segura elementos teatrais. E a Fê estava falando exatamente sobre isso. Ela coloca muito joias, coloca brilho, as roupas dela têm brilho. É raro você não ver algo de seda, algo de veludo nela, ou um brinco de brilhante. E, como a Fê disse, ela parece saber muito bem sobre isso e usa. Outra coisa interessante é que nós havíamos comentado que na nossa mentoria, no meio do ano, a do método Mira mesmo, onde nós fizemos mais de 100 análises com nossas alunas, nós chegamos a analisar foram 15 românticas teatrais. E é uma das identidades mais difíceis para serem analisadas. Por quê? Porque ela pode ser confundida com outras identidades. Então, precisa ter um olhar bem atento, bem treinado para não enquadrá-la em outra identidade corporal. E o que a gente percebe na Jada? E nós analisamos duas românticas teatrais na mentoria muito parecidas com ela. A Jada não tem aquela super cintura. E aí muitas podem olhar e imaginar: ela não é romântica teatral. Cadê aquele corpo extremamente curvilíneo? Cadê aquele quadril em formato de coração? Cadê aquele bumbum super avantajado? Cadê aqueles seios super volumosos de uma romântica teatral? E pasmem, nem toda romântica teatral tem todo esse volume. Nem toda romântica teatral tem que ser extremamente curvilínea, com muito busto, ou muito bumbum, ou coxas super roliças. Vocês têm ideia do quanto a Jada malha? Malha muito. Ela cuida muito da saúde. Ela é extremamente magra. Eu acho que ela só tem massa magra naquela arquitetura corporal dela. E mesmo assim ela é macia. Mesmo assim a gente vê maciez nos braços, nas coxas, em cima dos joelhos, no abdômen. A gente vê maciez nela. Então não dá para confundir com uma gamine, nem pura, nem suave, nem extravagante. Ela não tem a jovialidade das gamines.
E heterogeneidade, que era o que a Midi estava falando. Exatamente. E primeiro, o que vem nela? Vem uma sensação de encurtamento. Ela é muito pequenininha, tem 1,51 m. No caso, se fosse uma gamina extravagante, teria que aparentar mais alta. Gente, a Midi tem 1,59 m. E quando eu a via nas fotos e tal, eu imaginava que a Midi tinha, sei lá, uns 10 centímetros a mais. Uma romântica teatral não aparenta isso. Uma romântica teatral, ela aparenta ser pequena, ela aparenta ser miúda. Ela é uma mulher delicada. Então, quando a gente vê alguma análise que enquadra uma mulher apequenada, uma mulher delicada, com outra identidade corporal, que não seja, no caso aqui o exemplo que a gente está dando de romântica teatral, a gente fica pensando, mas como que pode enquadrar uma pessoa, uma mulher, que você olha e vê que é delicada, você olha e vê que ela é apequenada. E não é uma pequenada de menina, não é uma pequenada de um garoto, como é o caso lá das gamines, da jovialidade, da picância. Não, é mulher, gente. Como a gente estava falando antes da live encerrar, a Jada com cabelo curto ou careca, ela coloca uma maquiagem, uma joia no brinco, um colar. Caramba, ela brilha demais, demais, demais. Deixa eu ver aqui, tem umas muito teatral, né? Perguntas. Vamos ver as perguntas. E a gente tem pergunta da caixinha também. Acho que tem uma aqui antes, não? Não, tinha uma lá. Pois é, quem tinha colocado a pergunta antes, se puder repetir aqui, porque quando a gente ia ler as perguntas, a live fechou. Sim, se existisse uma porcentagem, acho que teria 45% de Yang e 55% de Yin, de forma bem contrastada. Preciso de um brilho nos acessórios, a cintura marcada, mas não seguro toda a delicadeza da gamine suave. Faria sentido? Não existe essa história de porcentagem, na verdade, né? Porque o que acontece? Nós não somos 100% alguma coisa, nem 50% uma coisa ou 50% outra. Nossa base, a base da mulher é uma base Yin, qualquer mulher. E a base do homem é uma base Yang, qualquer homem. Então, por mais que você tenha a suavidade, por exemplo, lá a Marilyn, né, Monroe, uma romântica pura. Você acha que ela não tem nada de Yang? Ela vai ter algo de Yang, sim. Uhum. Então, o que acontece é que o equilíbrio não tá aí. O equilíbrio tá que se a sua base, dentro das identidades corporais, é Yin, ou sua base é Yang. Eu tô aqui relendo a pergunta. Então, assim, o segredo não seria no percentual. O segredo das gamines não é no seu percentual. Nós ensinamos para as nossas alunas. A gente até teve aula de gamine ontem, sábado. E olha só, para a gente entrar na aula de gamines, eu não sei se tem alguma aluna nossa na aula, mas para a gente entrar na aula de gamines ontem, a gente fez uma revisão antes. A gente fez uma revisão de 2 horas em todas as outras identidades corporais, relembrando os conceitos do Yin e do Yang para entrar na aula de gamines. Por quê? Porque para entender as gamines, e são vários tipos de gamines, uma gamine pura, nós vamos encontrar diversos tipos de gamine pura. Uma gamine suave, diversos tipos de gamine suaves. Gamine extravagante, meu Deus, tem um mundo de gamine extravagante. Para a gente falar do universo das gamines, a gente tem que entender muito bem o que é o Yin, o que é o Sharp Yang e o que é o Blunt Yang. O que é o afiado, o que é a força, a largura, e não confundir com a largura da maciez das românticas. E tudo isso tem que estar assim, ó, na ponta da língua para poder entender o universo das gamines. Então, o segredo de como se vestir, como uma gamine, ela utiliza todos os acessórios, vestimenta, cabelo, maquiagem, é saber onde está o seu Yin
e onde está o seu yang. Você reconhecer no seu corpo, na sua estrutura, do rosto, do cabelo, corpo inteiro, onde está o yin e o yang. E é exatamente isso que eu e a Midi nós fazemos nas nossas análises. Quando a gente fala que uma análise de identidade corporal não basta dizer para a pessoa, olha, você é tal coisa e tá aqui suas recomendações. Não basta. Sabe o que a pessoa precisa? De uma explicação detalhada, clara, de onde está o yin e onde está o yang no corpo dela e de como ela vai usufruir das recomendações em cada lugar de maneira destacada. Por exemplo, a Midi, ela tem bastante yin nas coxas e no quadril. Então a Midi sabe que ela precisa colocar elementos mais macios e mais suaves nessa região. Já aqui na parte de cima, a Midi é mais yang. Então, ela procura explorar aqui em cima mais yang. Só que aí, a pessoa tem essência ingênua. E aí, ela traz elemento mais macio perto do rosto. O cabelo também com definição e com cachos. Então, é como se a gente... não existe uma matemática 45-55. Existe quem você é, da cabeça aos pés. Principalmente se tratando de gamine. Com certeza. Como a gente fala que é uma beleza heterogênea e vai cair aleatoriamente o yin e yang no seu corpo, como eu havia falado no outro vídeo, o que se esperar, você tem que saber como se vestir, como você é, como uma gamine extravagante ou uma gamine suave, da forma que você se apresenta ali. É inusitada, as gamines são inusitadas. E eu dei o exemplo da Midi em relação à essência dela, porque talvez, por exemplo, você tenha alguma essência específica que traz algo, por exemplo, de mais dramático para você. E aí, realmente, toda aquela delicadeza da gamine suave talvez não lhe caia tão bem. Então, o autoconhecimento nesse universo da beleza, do autodesenvolvimento humano, ele é um universo que a gente tem que ir empilhando os conhecimentos. A gente investiga a identidade corporal, mas é interessante, sim, a gente também saber a nossa paleta de cores, é interessante a gente saber a nossa essência, é interessante saber qual é o seu estilo ou estilos e qual o seu desejo de imagem, porque tudo isso vai se somando. Então, não acreditamos em um percentual de yin e yang, e sim no conjunto da obra. Tudo que a gente tem, do fio de cabelo até o dedão do pé. É como se você fosse uma pintura e precisasse de algo determinado, certo para aquele lugar ali onde está ali o mar, onde está a terra, onde está o céu, sabe? O céu precisa do quê? De pássaros. O mar precisa de peixes. Então, é um quebra-cabeças, realmente. E ela fala ali que é mais não seguro toda a delicadeza da gamine suave. Realmente, a gamine suave, ela tem yin e yang. Então, ela vai ter um pouco mais de yin, sim, porque ela é suave, ela tem suavidade. Mas ela vai ter o yang também no corpo dela. Então, como você fala que não consegue segurar toda a delicadeza da gamine suave, é preciso avaliar aonde que está o yang no seu corpo para que isso seja resolvido, né? Que faça sentido para você. E lembrando que rosto, gente, é outra história. Eu brinco que no rosto a gente tem só a vida inteira no rosto, então tem que ser analisado à parte o rosto. Do mesmo jeito que a Madonna, uma romântica pura que pode ser bem musculosa, não aparenta ser uma romântica, à primeira vista, muito interessante, sim. A Madonna é objeto de estudo na nossa mentoria, na mentoria Mira, onde a gente explora passo a passo o nosso método. E a gente ficou um dia inteiro analisando a Madonna no nosso grupo. E a Madonna é realmente assim, uma aula e tanto. Por quê? Porque não dá para perceber mesmo. Se passar de olho
confunde. Tem muitas pessoas que classificam ela como romântica teatral, mas ela não tem afiamento. Ela é macia, 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 macia. Quem diria, né? A Madonna muito macia. Pois é, ela é extremamente macia. Ela é uma mulher muito suave, muito curvilínea, muito bem lembrado, Ayla. Como a gente sabe que é delicada? A ossatura, delicada. Se olhar para a Jada, por exemplo, você olhar os detalhes dos ossos dela, é tudo fininho, é tudo delicado. Ao contrário, por exemplo, de uma natural, como eu, que a ossatura é larga. A gente olha, por exemplo, aqui, se bem que quase não aparece, né? Porque o natural tem disso, né? Não aparece muito. Mas o dedo, né? Ó, o dedo é largo. Você pega o dedo de uma romântica teatral, ele vai ser delicado e esticado, que é o caso dela, que é mais dramático. Você olha o pulso, é fino, o próprio rosto é delicado, apesar de ser um rosto grande, ele é delicado, os traços são delicados. Não é um rosto largo como o rosto das naturais, denso, não, é tudo mais feminino e mais delicado. Se a gente comparasse as flores, um exemplo de flor masculina, dura, afiada, é o girassol. E um exemplo de flor delicada é a rosa. Então, é mais ou menos isso. Coloca um girassol no cabelo da Jada e coloca uma rosa. A diferença entre esses dois nela vai ser gritante, porque ela realmente, a primeira base dela vai ser macia. É um bom exemplo. Eu achei a cintura dela larga. Sim, tem... a gente... Nem toda romântica teatral possui cintura de pilão. Isso é um mito. A romântica teatral, ela tem que ser analisada no conjunto. E sim, ela precisa ter a cintura muito bem marcada. Em todas as roupas, todas as modelagens que ela não estava com a cintura bem marcada, ela parecia mal vestida ou muito encolhida. A Jada, ela tem uma cintura um pouco menos evidente, mas ela tem o espaço ali que cabe o acinturamento bem marcado. Então, sim, todas as roupas que ela veste que não tem cinto, dá vontade de colocar alguma coisa ali. Sim, ela precisa. Não, é que a gente não encontrou fotos assim dela, por exemplo, usando um corset. A gente queria encontrar ela com um espartilho, algo assim. Eu vou até mostrar a foto, porque eu dei uma consertada. Mas ela precisa muito, ela gosta de usar roupas mais largas. E isso acaba escondendo um pouco a beleza dela. Olha como é que ela dá pra chegar mais perto aqui, ó. Tecido fino, leve e a cintura bem evidente, bem marcada, e o cabelo bem teatral. E olha o brilho do tecido, ou seja, ela brilhou aqui. Essa também. Essa também a gente vai colocar no resultado dela, ó. Ela realmente segura uma marcação evidente de cintura, só que aqui não dá para confundir com uma gamine. A gente percebe que essa saia mini não tá valorizando a beleza dela. Aqui é mais para mostrar a evidência da cintura mesmo, do cinto. Precisa, né? A gente analisou, a gente falou na live antes de encerrar, a gente analisou 2 românticas teatrais que têm exatamente o mesmo corpo que a Jada, na nossa mentoria no meio do ano. Sim. Muito interessante a forma como vocês explicam. Fui classificada como gamine suave, mas meu yang está principalmente nos ombros. Sempre me indicam mangas bufantes, mas fico péssima. O efeito rebote aparece na hora. Opa, olha só. Se você tem ombro afiado, manga bufante não vai ficar bom no seu ombro afiado. O que você vai precisar de definição nos ombros? Sim. Então, realmente vai dar efeito rebote. A manga bufante da gamine extravagante não é a manga da romântica, não.
A manga bufante de uma gamina extravagante, uma vez eu mostrei numa live, eu peguei aqui o ombro da midi e mostrei como que o ombro da midi, ele é assim, ó, ele é bem afiado. É aquela mulher que veste uma camisa qualquer e fica com um ombro parecendo uma... Daí eu falei, ó, uma manga bufante da midi teria que ser assim, ó, sabe, ó, nítida. Isso é uma manga bufante para quem tem ombro afiado. Ou seja, tem que ser um tecido duro, um tecido plano. E aí a gente começa a entender por que a gamina extravagante precisa de tecidos mais duros, mais grossos, mais rígidos. Porque vai precisar modelar. Modelar e deixar um formato nítido, um formato arquitetônico, geométrico. Então, quando a gente fala que a gamina extravagante ela se beneficia de formato geométrico, é isso. Então, tudo começa a fazer sentido, um tecido mais duro, mais rígido e um formato geométrico. Então, se você tem um ombro afiado e você usa uma manga bufante assim, ó, arredondada, fofinha, você perdeu o formato do seu ombro. Então, não vai funcionar, vai ficar estranho, vai ficar esquisito. Então, por isso que é importante aprender e entender a arquitetura do seu próprio corpo realmente nos detalhes. Sim. Eu fico muito harmônica com vestidos românticos, mesmo sendo longos. Luana, ela falou qual que é a identidade dela, da Luana? Qual a sua identidade, Luana? Foi a que perguntou como ela sabe se é delicada. Tá, se a Luana for uma romântica teatral, a romântica teatral fica belíssima com vestido longo. Qual que é o segredo? Que não tenha sobra de tecido e que esse vestido, ele delineie o corpo, não pode ser aquele vestido super bufante. Natural suave. Então, deixa eu pensar. Eu adoro vestido longo, para natural suave, para natural extravagante. Digo mais, fica melhor. Por quê? Porque a gente é mais alongada, então eu acho o vestido longo até melhor do que o exageradamente curto. O nosso curto geralmente é na altura do joelho, às vezes uns 2 ou 3 dedinhos acima do joelho. O que não vai rolar para natural suave? É excesso de tecido amplo, abrindo demais lá na barra. Então pode até ter uma abertura, mas tem que ser moderada, não pode ser, né, super amplo rodado, aí vai dar efeito rebote. E de preferência com fendas. Para que libere. Fendas, assimetrias nos ombros. Isso, bico, né? Também fica legal. A natural suave fica bem com esse tipo de vestido. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pergunta aí, né? Isso, enquanto não tem outras perguntas, eu vou responder aqui as perguntas da caixinha. Vamos lá. O que é quebra de silhueta? Tem como dar exemplos? A quebra, ela pode ser feita de várias formas, né? Tem a quebra na estampa, tem a quebra com a modelagem, quebra vertical, quebra horizontal, quebra com o cinto, quebras com algum acessório, algum colete, com o próprio tecido e com as próprias roupas também são quebras. Vai mostrar um exemplo? Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma quebra, a bolsa fez o papel da quebra, ali, ó, próximo ao quadril, é uma quebra. O punho da calça é uma quebra. O sapato de cor diferente da calça é outra quebra. Os óculos fez aqui o papel de uma quebra. O cabelo branco em contraste fez outra quebra. Então, a quebra ela pode ser feita com detalhes. Aqui, ó, a gente tem uma outra quebra, ó. A quebra está lá na modelagem, ó, no cropped, aparecendo o corpo, um pedaço do corpo e o cos da calça. Até... Aqui, ó, quebra. Mostra essa? Ó. Tem que segurar para não... tá. Ó, o cinto de strass é uma quebra. A fenda pode ser considerada uma quebra também. Como é que é? A tira da sandália no tornozelo é uma quebra.
que mais? Que a gente pode dizer que é uma quebra. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais algum. Aqui, ó. Não, aqui não vai dar. Deixa eu ver mais. Ela não usa muita quebra. Aqui. Uma blusa amarrada na cintura é uma quebra. Uma camiseta branca com uma calça preta é uma quebra com cor. Aqui, ó. Um cinto amarelo separando uma blusa verde e uma calça preta é uma quebra. Que mais? Tá vendo a foto da... Tava vendo se tem mais alguma. Aqui. Uma blusa branca com uma calça azul é uma quebra. E não é isso que faz diferença para uma romântica teatral. A quebra não faz diferença nenhuma. Não aumenta, não diminui, não é esse o ponto e foi o mesmo de diferença. Foi o mesmo caso que a gente viu quando a gente avaliou a Rihanna, né? Quando a gente avalia a Rihanna, o que acontece ali? Ela, com a quebra, ela diminui. Porque ela é uma dramática suave que é primeiramente alongada. E é muito alta, ou seja, como que ela com uma quebra vai diminuir, né? Porque o afiamento, o alongamento não dá espaço para que seja algo que corte ao meio. Então, ela fica realmente encurtada com as quebras. Aí tem várias quebras. A gente não diz que a Rihanna tem 1,73 aqui. De jeito nenhum. Agora, aqui, a gente fala que ela tem 1,73. Quer ver? Ó, eu vou aqui, ó, na enquete, ó, a gente mostrou a Ju Romano ali, ó. A Ju Romano tá com uma quebra no abdômen ali, com o cropped e algumas tirinhas que fazem um detalhe ali. Mesmo sendo tudo da mesma cor, nude, ela fez uma quebra. Aí eu já tô dando um spoiler da identidade corporal da Ju Romano, porque ela fica bem com quebras. Ó, Rihanna sem quebras. Apesar do amarração ser considerada uma quebra, como tá na mesma cor, ela parece que tem mais de 1,70. Exato. Exatamente isso. Então, resumindo, a quebra, aqui, ó, a gente tem uma quebra, ó, pela modelagem, ó. Ela fez uma quebra arquitetônica, que tem quebra na modelagem. Então, às vezes, a quebra, ela tá com o próprio tecido da roupa, às vezes ela tá nos detalhes, botão, lapela, gola, o detalhe no pulso, nos bolsos, enfim, punho da calça, barra da calça, calça dobrada, meia. Quebra, aqui tem uma outra quebra. Isso. Por exemplo, a gente sempre fala assim, a gamine tem que no mínimo quebrar lá no sapato, por exemplo, usando uma outra cor, ou então um cadarço colorido, alguma coisa assim. Eu sou gamine, Cíntia. Eu sou gamine com mais-in no quadril e cintura fina, por isso me classificaram errado como RT, mas o glow na minha pele me fez dar conta do erro. Então você é gamine e não te classificaram errado, né, como romântica teatral. É isso que ela tá falando, ela é gamine, mas tinham classificado ela como romântica teatral por causa dessa maciez, desse glow. Então, é o que a gente fala, é o conjunto, né? É o conjunto. Toda mulher tem cintura. Toda mulher vai ter cintura. A questão é se essa cintura ela é realmente o seu ponto focal primordial, que é o caso da romântica teatral, ou se você é de outra identidade corporal que tem ali uma suavidade. A gente tem até natural pura, que tem cintura mais evidente, tá tudo certo. Isso não quer dizer que ela deixa de ser natural pura. A Angelina Jolie é um exemplo. Muitas pessoas a confundiram no início como se ela fosse natural suave. E, no entanto, ela é natural pura. Ela é natural pura e precisa ela se beneficia de uma leve marcação de cintura. Então, todas as mulheres têm cintura, né, gente? Queria saber sobre o afiamento da mandíbula.
Vai ler mais alguma pergunta aí? Pode falar do afiamento da mandíbula que eu vou olhar aqui a próxima pergunta. Afiamento da mandíbula, se for da Jada, ela realmente tem um afiamento e por conta desse afiamento que ela tem, por conta desse drama que ela recebeu, ela vai ter alguns pontos de afiamento, principalmente na mandíbula, que é uma mandíbula super marcada e com afinamento aqui na ponta, e pés e mãos também afiados, né? Que o osso aparece, né? Parece aqui, por exemplo, ó, eu tenho um afiamento aqui, nesse osso aqui, ó, tá vendo? O afiamento é como se fosse um ângulo reto. E às vezes faz pontas também. A gente já viu romântica teatral que não possui as mãos e os pés tão afiados. E a gente já viu romântica teatral que, nossa senhora, o afiamento parece de uma dramática pura. Até parece que a mão não pertence à pessoa. Então, assim, tem de tudo. Tem de tudo. A Ritíssima falou que sua voz tá diferente. A minha? É. Eu acho que eu tô meia fanha. Eu tô meia com alergia. Então, é por isso. Eu tô meia fanha. Hoje não dá pra eu cantar, gente. Se eu for cantar, vai sair muito desafinado. É errado afirmar que toda gamine suave sempre terá membros encurtados? É errado afirmar assim, porque é aquilo que a gente sempre fala. O yin e o yang vão cair aleatoriamente ali naquele corpo de forma destacada. Então, não é membros encurtados, ela vai parecer pequena, né? Ela vai ter uma estatura pequenada. Inclusive, tem gamine suave, gente, que tem 1,68. E tá tudo certo. Então, e tem gamine suave que tem 1,55 m, 1,56 m e não parece tão encurtada. Então, é um conjunto. Exatamente, não é a quantidade, né? Membros encurtados versus membros alongados. Nas gamines, a sensação é heterogeneidade, que vem primeiro. Então, na gamine suave, primeiro vem a heterogeneidade, com um pouco de maciez. Ela é uma menina que precisa apostar mais em coisas do feminino, do yin. Tá. As meninas estão dizendo que a nossa voz, as duas estão diferentes. Talvez seja um bug do Instagram. Ela diz que ela tá assistindo pelo notebook. Nossa. Pois é, a nossa live caiu no meio, né? Então, realmente, o Instagram tá meio bugado, né? Não tá muito amigo nosso hoje. Vamos ver. Sou classificada como natural suave, mas para mim não fica bem kimono. Usar roupas mais apertadas e mangas bufantes, delicadas. Pois é, vamos lá. Natural suave não quer dizer que toda natural suave vai ficar bem, por exemplo, com uma modelagem ao estilo de um kimono. Existem kimonos e kimonos, existem tecidos e tecidos. Por exemplo, um kimono ao estilo japonês, oriental, enfim, com intrincamentos, com nitidez, com uma estampa muito nítida, não vai ficar bem para nenhuma natural suave. Por quê? Porque essa estampa, ela é muito nítida e ela ficaria bem, por exemplo, lá para a família gamine. Ou talvez uma dramática suave, por exemplo. Então, talvez uma romântica teatral também fique bem com um kimono e tal. Esse brilho para natural suave não pode ser um brilho exagerado, porque ela continua sendo uma natural. Então, o brilho para natural suave é um pouco mais opaco, ele é um pouco mais ameno. Abrandado. Isso, ele é um brilho que passou um talquinho ali, não ficou tão aceso. Roupas mais apertadas e mangas bufantes, delicadas. Pois é, nós já falamos aqui sobre a manga bufante. Aonde que a manga bufante vai ficar bem? Nos ombros, que já são de um formato abastonado, com aquele acabamento arredondado. O que a gente fala? Que tem que liberar a musculatura. Aí, ao contrário, você vai lá e coloca uma manga bufante, provavelmente não vai ficar tão bem. E também algo mais apertado. Pois é, apertado não fica bem para a família natural, porque você vai estar segurando uma musculatura que ela precisa de espaço. O espaço
que tenha respiro, liberdade nessa roupa. Então pode ser fenda, pode ser uma modelagem um pouquinho mais larguinha. O largo, gente, não é exageradamente largo, é simplesmente liberando o corpo. Então, por exemplo, você consegue passar um dedo ali, ó, dentro da roupa, que não tá ali estrangulando, tá? E outra coisa é tecido muito fino, que vai mostrar essa musculatura musculosa. Musculatura musculosa é ótimo, né? Essa musculatura forte, mais densa. Porque tem que ser um tecido um pouco mais com peso e um pouco mais grosso para abelha natural. Sou classificada como natural suave, mas não fico bem com Kimosatai. A gente já leu, vamos ver a última. Não. Tá. A voz da mídia que tá estranha, porque é por causa do Insta mesmo. Rita, por que você tá pedindo para participar? O que você quer falar, Rita? Conta aqui para nós, enquanto eu vou lendo a próxima pergunta. Toda romântica teatral tem a cintura fininha? Jada explica. Não. Nem toda romântica teatral tem a cintura fininha. E não é sobre a cintura, é sobre o espaço que ela tem para colocar algo ali, um espartilho, né? Uma mulher romântica teatral, ela precisa modelar o corpo dela e que o corpo dela esteja em evidência, aquele formato, o formato dela esteja em evidência. Ritíssima, tava aparecendo que você queria participar daí do vídeo, agora parou, mas estava ali aparecendo. Tava aparecendo como se você quisesse participar aqui da live. Ah, tá, então. Eu tô dizendo que tá bugado. Esse Instagram tá bugado hoje. Então tá bom. Então, nem toda romântica teatral tem a cintura super fina. Ela tem sim evidência que necessita de um acinturamento. Existe um espaço ali, existe um formato de tórax, existe um formato de abdômen que a gente estuda na nossa mentoria. Então, para quem está estudando com a gente, para se tornar uma especialista em identidade corporal, a gente realmente mostra ali nas nossas aulas exatamente qual é a arquitetura corporal, o que nós encontramos nesse abdômen, nessa mulher de perfil, nessa mulher de costas. Então a gente faz um giro de 360 graus para entender o porquê que ela precisa dessa marcação evidente na cintura. Tem mais aqui, ó. Quais IDs? O osso do quadril pode ser mais reto. O osso do quadril mais reto? Ela provavelmente deve estar falando de não ter aquele quadril super curvado, tipo culote. Toda identidade corporal que tem um pouco de afiamento, ela vai ter o quadril um pouco mais contido. A questão é o quanto e como ele vai se apresentar em cada identidade corporal. Romântica pode ser confundida com natural suave? Não pode. Por quê? Primeiro, na natural suave vem primeiro a força. Ela é uma mulher forte, ela tem largura. A largura da romântica teatral, ela não pode ser confundida com a da natural suave, porque a natural não, da romântica teatral, porque a romântica teatral, o primeiro que chega nela é o encurtamento. Ela é pequena e delicada. E a natural suave não. A natural suave não é pequena e nem delicada. Então, a romântica teatral, a romântica pura também não, porque a romântica pura também a sensação mais macia, mais suave, mais encurtada. Mais encurtada. Então, a natural suave, ela vai parecer uma mulher forte do lado delas. Inclusive, nós já contamos aqui, e eu vou contar novamente, uma das nossas alunas da mentoria, no meio do ano, ela tinha vindo de uma análise de identidade corporal, de uma consultoria, em que tinha sido falado para ela que ela poderia ser ou romântica ou natural suave. E nós não corroboramos e não validamos este tipo de consultoria. Uma consultoria bem feita, ela entrega exatamente a identidade corporal, só existe uma,
e explica cada detalhe dessa arquitetura corporal. Então, uma consultoria em que simplesmente é entregue como é que a gente fala? Uma identidade, né? É um parecer. Ah, você é tal coisa. E como a gente já falou, toma aqui sua recomendação. A gente não acredita nesse tipo de consultoria. E muito pior se é assim. Olha, você pode ser isso e isso. E a gente já tem relatos de consultoria que fala, você pode ser isso, isso ou isso. É praticamente qual das duas você quer ser, né? Como se fosse uma coisa que a gente escolhesse. E não, a gente não escolhe. É a arquitetura corporal que Deus nos deu. Então, esse tipo de confusão entre romântica e natural suave é porque não entendeu ainda a diferença entre as duas famílias. Não tem como confundir uma natural, da família natural, com alguém da família romântica. São densidades na musculatura, densidades diferentes, a ossatura é diferente, a ossatura da romântica é delicada, a ossatura da natural é larga, então não dá para confundir, tá? Não vou falar mais, senão vou entregar todo o nosso método, daí a Midi vai me bater, mas não tem como confundir. A romântica, exatamente, não pode confundir, não tem como. A romântica, ela é uma mulher pequena, é uma mulher macia, é uma mulher delicada, é pura. A natural suave, ela é larga, ela é forte, mesmo que ela tenha suavidade. Então, ela vai parecer bem mais bruta do lado de uma romântica. Isso. Com certeza. Como ter certeza do quibe estando acima do peso? Nós já falamos em algumas lives, nós já respondemos algumas caixinhas sobre isso. Não influencia. O acima do peso ou muito abaixo do peso, ou quando tem uma musculatura hipertrofiada, quem malha muito demais, até quem faz halterofilismo, não tem como confundir. Por quê? Porque a ossatura é única, é sua marca registrada, ela vai estar ali independente do seu peso corporal, e a maneira como a sua musculatura expande, seja a massa magra, seja a massa corporal de um modo geral, ela vai ficar com um formato específico. Inclusive quando ela expande e também quando ela retrai. Exatamente. E aí, quando a gente mostra, por exemplo, a Jada Smith, com toda aquela estrutura corporal, como a gente falou, delicada, super malhada, e no entanto com maciez ainda aparente, mesmo ela tendo provavelmente só massa magra ali, aquela massa magra de atleta. É sobre isso. Mesmo ali a gente ainda enxerga tanto que a ossatura é delicada como a musculatura macia. Se a gente pega uma pessoa com mais peso, e a gente já analisou aqui, vamos lá, romântica teatral, Flúvia Lacerda. Nem por isso a gente deixou de verificar que ela é uma romântica teatral. A análise é a mesma. A Flúvia, mesmo com aquela altura toda, ela tem uma ossatura delicada, acho que ela tem 1,73, né, de altura, 1,73. Uma ossatura delicada, a musculatura macia. Nossa, ela é mais curvilínea, dá para perceber ali uma cintura evidente. Sim, claro que tudo isso ajuda, mas não é o principal. A gente vai ter mulheres como a Jada que a cintura não é tão evidente e tá tudo certo, nem por isso deixou de ser romântica teatral. Então, como analisar quando há ali um pouco mais de peso? Da mesma forma, analisar na mesma ordem que a gente analisa nos 6 passos do nosso método, sem pular etapa. É a mesma coisa. Então, não tem desculpa para não achar uma identidade corporal, não achar a sua identidade corporal por causa da questão aí do peso. A gente também já falou que até a gravidez,
às vezes até fica mais evidente quando a pessoa está grávida. A gente até mostrou as duas gêmeas grávidas, a Bia e a Branca, na nossa live sobre gêmeos, se possuem ou não a mesma identidade corporal. No YouTube. A gente mostrou as duas grávidas para mostrar que até a barriga das duas, o formato era diferente. Então, realmente, gente, não tem desculpa. A gente consegue encontrar a identidade corporal independente de todos esses fatores. A Luana, pois é, eu tenho dúvidas porque não tenho músculos e fui classificada como natural suave. Às vezes você não tem uma musculatura trabalhada, mas a musculatura provavelmente está lá. O que eu aconselho a qualquer uma de vocês, se está com dúvida, ou se quem vai assistir aqui gravado e vai olhar aqui a nossa live e dizer, nossa, eu tenho essa dúvida. Precisa tirar essa dúvida. Eu aconselharia fortemente a nos contratar. Sério mesmo, nos contrate, entre em contato conosco, fala do seu problema específico e a gente pode bater o martelo na sua análise. Se você ainda tem dúvida, às vezes é um detalhe, ou às vezes você tem dúvida quanto a como usar as suas recomendações, porque isso não foi explicado para você. Porque, infelizmente, a gente precisa ter clareza, a gente precisa que essa consultoria ela realmente nos explique como usar as recomendações e também nos explique os detalhes da nossa arquitetura corporal. Então, se ainda falta essa explicação, se ainda precisa enxergar esses detalhes na sua estrutura corporal, se você ainda precisa entender melhor como usar as suas recomendações, manda uma mensagem para nós, fala o que está acontecendo e a gente pode realmente ver uma maneira de fazer algo bem específico, pontual para aquilo que você está precisando. Não precisa ser uma consultoria completa, não precisa ser uma análise completa. Às vezes você está precisando só de uma parte, só de um item ali, alguma coisa que está te incomodando. Então a gente não vai conseguir aqui na live e respondendo as caixinhas, a gente não vai conseguir atender a sua dúvida. Mas você, todas vocês, quem está passando, quem vai assistir gravado, vocês têm toda a liberdade para nos incomodar, entre aspas, conta ali o que está acontecendo e aí a gente tenta ver uma maneira de ter uma consultoria bem específica, bem pontual para aquilo que você está precisando, bem pontual. Sim. Poderia explicar como enxergar o formato das mãos, tipo se é quadrada, retângulo, esse formato é da mão inteira ou a análise é sobre a palma da mão e sobre os formatos dos pés, tem essa dúvida. Na nossa mentoria a gente é detalhado. Muito detalhado e a gente mostra assim vários e no detalhe mesmo, mostrando como é um formato quadrado, formato retangular. Posso mostrar pela palma da minha mão. Retangular. A palma da minha mão é quadrada. Ó, a minha é mais alongada que a palma da mão da Fê. No entanto, a dela é mais larga e a minha é mais estreita. Então, o formato retangular é exatamente o retângulo. Formato e quadrado. Os dedos fazem parte do conjunto da mão. Então, você não vai analisar só a palma. Você vai analisar a mão toda. Inteira. Você vai analisar as unhas. Você vai analisar todos os dedos. O conjunto dessa mão. Tudo. Então, é bem detalhado mesmo. E a gente sempre fala, né? Matemático. Matemático. Realmente, o nosso corpo ele é matemático. E aí, eu vou aproveitar para falar o seguinte. Olha só. A gente até postou hoje ali nos stories, a gente termina agora na quarta-feira a última aula de identidades corporais. A gente fechou todas as identidades na mentoria, aí vai ter um intervalo, recesso, e a gente só volta com as recomendações dia 3 de janeiro. Então, quem aí quer se aprofundar em identidade corporal, quer entender mais a fundo,
pode até estar em dúvida se realmente quer ser uma profissional ou se simplesmente quer entender todas essas identidades corporais. Não tem mentoria melhor que a nossa. Eu posso falar assim de olho fechado, sem nenhuma falsa modéstia. Não tem. Por quê? Porque ninguém entende a estrutura corporal e tecidos e modelagens e todo esse universo de uma maneira que realmente faça sentido na hora de uma análise e de colocar a recomendação no corpo, enfim, em cada arquitetura corporal. Isso tudo é jogo matemático. Então, quem aí tá na dúvida, quem não sabe se é o momento, conversa com a gente acha uma maneira enfim, você entrar e tem todo um período aí, 3 semanas para assistir as aulas que já ficaram gravadas e acompanhar a turma que vai continuar depois só lá em janeiro e termina dia 22 de janeiro. E pasmem, nós acompanhamos a sua primeira análise. Ou Sim. seja, se você tiver uma pessoa que você quiser já começar a atender, a gente ajuda você a analisar essa pessoa. Exatamente. Então, por isso que a gente colocou hoje, não é um curso, é uma mentoria. Por quê? Porque realmente é um apoio para iniciar na profissão, para realmente fazer uma análise, entender as recomendações, entregar um dossiê para essa cliente, um dossiê que faça sentido, explicar realmente a identidade e também as recomendações. Então, feito isso, vou fazer um outro parênteses. Para quem que não é a mentoria, é para quem só quer saber a sua própria identidade corporal. Para quem só quer saber a sua própria ou só quer entender as suas recomendações, olha, é consultoria, gente. Consultoria é um serviço personalizado. Consultoria é digamos assim, é o melhor serviço que uma profissional pode oferecer para uma pessoa. Por quê? Porque é específico. Não é igual a de nenhuma outra pessoa. Então, se ainda está em dúvida, ou quero descobrir minha identidade corporal, ou quero entender minhas recomendações, é sobre mim. Sobre mim, o profissional que vai te atender é uma consultora que vai tratar você na sua especificidade. Aquilo que você precisa. Curso nenhum substitui isso. Eu falo de cadeira, porque eu já fiz um monte de curso. Eu já fui aluna de muitos cursos. E a única coisa que realmente resolve é o profissional te avaliar de forma específica. E tem várias dúvidas, várias lacunas que você só vai resolver com um serviço específico. Com alguém te mostrando o que Com alguém é. te mostrando, exatamente. Então, assim, para quem que é a mentoria? É para quem quer estudar e pensar em ser, quem sabe, uma consultora. Ponto. Para quem que é a consultoria? É para quem quer saber mais sobre si mesmo. E não recomendo fazer curso. Não recomendo fazer curso para saber mais sobre si mesmo. Porque você pode correr o risco de ficar com mais dúvidas. E eu posso falar que o último curso que eu comprei como aluna, deixei pela metade porque não atendeu minhas expectativas. Então, não é sempre que a gente faz um curso para si mesma, e vai atender as expectativas. É muito melhor você contratar uma consultoria. Eu tenho um retângulo na mão, ó, tem que ver isso aí. Uhum. Eu estou em dúvida em fazer o seu curso de Direito. Direito? Eu sou formada em Direito. Ambos dois. A Fê é formada em Direito. Eu sou formada em Direito, trabalhei 25 anos usando o que eu sei sobre leis. Mas eu posso dizer que eu sou muito mais feliz agora, trabalhando com o que eu trabalho, sem querer influenciar. Preciso seguir uma das profissões. Tá, Ritíssima, é uma decisão que tu tem que tomar. Então,
Força aí. Não, Luana, não é pela Hotmart, é porque a gente está gravando as aulas, então em janeiro, quando a gente terminar, essa mentoria é ao vivo, tá? Não é pela Hotmart. Se você quiser mais informações, entre em contato com a gente, chama, tem ali a mensagem pelo WhatsApp ou chama no privado, aqui no direct. Nós estamos gravando ao vivo, fica gravado, a gente tem o grupo no WhatsApp a gente tá ali sempre tirando as dúvidas, manda o link das aulas, é gravado pelo Zoom, a gente transmite pelo Zoom, a gente grava e a gente vai deixando todo o repertório no Telegram, por isso que não importa se for entrar agora ou for entrar daqui uma semana, por quê? Porque tá na ordem no Telegram, tá na ordem o material de apoio, as pastas no Pinterest com as imagens de apoio, porque a aula a gente estuda, por exemplo, Yin e Yang. Aí na sequência a gente coloca o material de apoio, a gente coloca um arcabouço de imagens. Quando a gente estuda as românticas, a gente coloca uma pasta do Pinterest com outra romântica, com todas as fotos selecionadas para poder fazer um estudo para fixar o conteúdo e assim sucessivamente. Então tá tudo organizado no Telegram e a gente tá sempre no WhatsApp. Então por isso é uma mentoria, porque eu e a Midi, nós estamos tanto no grupo do Telegram como nós estamos no WhatsApp. Então é um cuidado realmente bem próximo para que realmente nossas alunas consigam fazer os seus atendimentos. Porque não é fácil, né, Mídia? A gente pode falar que o nosso início, gente, não foi nada fácil. A insegurança batia, a gente precisava perguntar opinião para outras colegas nossas, consultoras, e a gente sabe o quanto é difícil o início. Então, tem que ter um grupo que se apoie, tem que ter onde perguntar se a análise está certa mesmo. Então é isso que a gente propõe na nossa mentoria. Sem contar que o conteúdo das aulas está muito rico, muito profundo. E isso que a gente fala com vocês aqui, que a gente mostra, lá, gente, tá muito profundo, muito bem, com uma base muito boa. Assim, não tem como você não aprender, na primeira aula você não chocar com o conteúdo que a gente tem. A gente sabe disso, né, Fê? Por isso que eu coloquei hoje ali nos stories o comentário da nossa aluna. Até vou falar, é da Priscila, né? Ela não vai se incomodar da gente falar. Eu ocultei o nome dela, mas enfim. Vou até agradecer a Priscila, o comentário dela, tudo que ela fez no grupo. Eu acabei usando e mostrando pra vocês. Até virou Reel. Por quê? Porque realmente é muito profundo, é uma coisa que a gente se orgulha muito, eu e a Midi. A gente fala assim, caramba, a gente realmente escreveu isso, a gente realmente, a gente falou isso na aula, porque é muito rico, sabe? É uma forma de enxergar o ser humano muito, muito bonita. De você, isso que a Priscila falou é verdade, realmente enxergar a beleza em qualquer arquitetura corporal. E é verdade. E a Priscila, que eu não quis falar muito, gente. Eu acho que eu vou pedir para ela dar uma entrevista pra gente, porque assim, a Priscila tem uma história lindíssima. Depois da análise que ela fez com a gente, caíram várias fichas e ela emagreceu 10 quilos. Sério, gente. E agora ela resolveu ser consultora e veio estudar com a gente. Então, assim, nossa, eu fico até emocionada, porque, gente, é a transformação da pessoa, sabe? E isso não tem preço, sabe? Vale, sabe? É o que a gente fala, né? Vale, não tem preço, vale. Então, eu fiquei muito feliz quando quinta ela falou, vou estudar. Não vou deixar para janeiro. Por quê? Porque ela ia comprar o curso em janeiro. Em janeiro a gente vai disponibilizar, no final de janeiro a gente vai disponibilizar pela Hotmart, mas aí vai ser gravado. Vai ser bom? Claro que vai ser bom. A gente tá fazendo com muito carinho as aulas, elas são assim super, super boas,
mas não é a mesma coisa de ter eu e a Mid no WhatsApp, no Telegram, ali o tempo todo, tirando as dúvidas. Então, a gente entende quando a pessoa quer deixar para fazer depois, lá final de janeiro, fevereiro, tudo certo. Mas essa oportunidade de, como eu falo, a nossa turma zero, ela só está existindo agora mesmo, né? Depois a gente vai para outros cursos, né? A gente vai lá para outras mentorias ao vivo para ter a continuação do estudo. Deixa eu ver aqui, ó, o que a Luana tá certo? Tá bom, Luana. Eu começo a me empolgar, né? Começa a me fazer pergunta, eu começo a me empolgar aqui falando. Amo o sistema Kibe. Na minha cidade não tem esse serviço. Olha, a gente fala que depois da coloração é a próxima consultoria. Eu vejo como uma consultoria do presente e do futuro. Que assim como as cores hoje é sinônimo de consultoria, no futuro vai ser realmente a análise de identidade corporal. Principalmente com o sistema Kibe, e a coloração faz muito sentido, porque a gente tava a fazer até a masterclass sobre colorações e Kibe e faz muito sentido, aprende muito. Com a identidade corporal você aprende cores também. Sim, porque o Kibe, o sistema Kibe, ele tem assim, uma base de cores que faz sentido, e a gente explica isso na mentoria por que faz sentido, porque tem nível de contraste que cada identidade corporal suporta, e quem já estudou coloração pessoal sabe que o contraste importa muito, faz muita diferença. Tem uma última pergunta aqui: românticas teatrais podem ter mãos e pés finos e compridos? Sim. Exatamente, né? Jada Smith. Exatamente. A gente já avaliou uma outra que tá no nosso perfil, não sei se tá lá ainda. Ah, tá sim no meu. No meu eu tenho certeza que tá. É a... Como é que é o nome dela? Graham. Cat Graham. Cat Graham. A gente avaliou ela do filme Um Amor em Verona. E, nossa, os pés e as mãos dela são de assustar. De assustar mesmo. Quando a gente olhou assim, a gente... Nossa, quase caiu da cadeira. Como é que pode ter pé e mão tão dramático? A aula de romântica teatral foi que 2 horas? 2 horas, mais de 2 horas, um pouco mais de 2 horas. E é uma aula riquíssima sobre as românticas teatrais. Gente, é uma identidade assim maravilhosa, como todas as outras identidades. A live que a gente fez também, e tá no YouTube também, da Áquila também, tá muito rica, maravilhosa mesmo. Então, nós vamos encerrar e vamos ter live terça-feira sobre, afinal de contas, qual é a diferença entre romântica teatral e gamine extravagante, já que a maioria confundiu a Jada com gamine extravagante. Então a gente vai falar sobre essa diferença entre essas duas identidades corporais. Imperdível. Então até terça-feira, muito obrigada por todas vocês que participaram. Quem assistir gravada e tiver interesse em fazer a mentoria conosco ou quiser perguntar sobre a nossa consultoria, é só chamar no direct ou no WhatsApp, e é um prazer estar com vocês. E continue nos seguindo e segue lá no YouTube também. Um beijão. Boa noite. Boa noite.